Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Setembro, 26 de setembro de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar, via-o de costas, e porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha, que não pode querer senão o que quero, eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. Nossa, que interessante, né? Que Jesus está explicando aqui. Vamos lá, né? Vamos pedir ele para iluminar, para a gente entender o que ele está falando. A Luísa, por ver Jesus já de costas, logo pensou que eu fiz alguma coisa, né? É alguma coisa que eu fiz. Então já veio aquele escrúpulo, né? Aquele escrúpulo de, não, se Jesus não está se comunicando como costuma, eu fiz alguma coisa. Olha só, a gente já pode falar tanto só disso, né? Que legal. Que às vezes a gente pensa a mesma coisa. Ah, não estou sentindo nada na oração. Jesus está desgostoso de mim. Ele está chateado comigo. Estou sentindo nada. Ah, nem sou. Eu costumo ficar tão, sei lá, envolvida quando eu rezo no meu dia, aquela coisa, que a felicidade. Hoje eu estou sentindo gosto para nada. Jesus está se escondendo de mim. Eu fiz alguma coisa errada. E a gente fica. Quando não tem a culpa mesmo, vamos dizer assim, a matéria da culpa, a gente fica procurando encrenca, né? A gente fica tentando revirar para procurar a culpa na gente. E isso é um problema, né? A gente não confia em nós mesmos nunca, tá? Mas a gente também tem que morrer. A gente tem que morrer. Senão, a gente vai ficar sempre voltando pro passado, sempre procurando alguma coisa, tentando procurar a gente, tirando a gente de Jesus. E a gente tem que sumir, desaparecer, formar o vazio e a gente deixar de existir. E a gente precisa deixar de existir. E uma vez que se não existe mais, não se fica mais pensando em si. Será que eu errei? Será que Jesus está se afastando de mim porque eu fiz alguma coisa? Porque às vezes a gente ainda está querendo alguma coisa. Então pensa que a gente pode afetar ele, né? A gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa para ele se afastar, né? Ou seja, a gente ainda está se abstraindo. Olha, eu provoquei alguma coisa, então eu ainda vi nesse momento a gente pensa assim, ó, em algum ponto eu vivi, eu reinei ali, e então ele está me lembrando disso, como se o Senhor fosse de ficar magoado, de ficar remoendo as coisas, né? Então é a gente mesmo arrumando problema e confusão, muitas das vezes. Eu senti isso na semana passada. Fiquei pensando muito nisso. Olha, eu fiz alguma coisa errada, porque eu não estou sentindo mais nada, eu perdi o gosto por tudo. Então, porque eu ainda estava muito preocupada comigo, com o sentimento. Então, eu estava ainda olhando para mim, tá vendo? E quando a gente erra, mas a gente não pode ter esse pensamento de que Jesus se afastou de nós. Não, ao contrário. A gente tem que confiar mais nele ainda. Justamente a gente formar o vazio pedir perdão e desaparecer de novo. Se em algum momento
Eu não te escutei, eu escutei a mim, meu pensamento. Até nisso, nesse momento, eu sei que eu estou pelo desejo, pela intenção. Eu disse sim para o Senhor, então eu me uni ao Senhor para ser uma com o Senhor. E o Senhor não se afastou de mim mesmo naquele momento. O Senhor já sabia, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabia que naquele momento ali eu teria essa confusão, passaria por essa confusão. E o Senhor não deixaria eu passar. Por isso, se o Senhor não quisesse, a sua vontade permissiva, né, permitiu eu passar por aquilo ali. E dentro disso, o Senhor vai querer sempre que eu pegue o fruto, né, que é o aprendizado, que é a contrição, e seguir em frente. O Senhor não é um Deus de... Ai, meu estudo tá roncando aqui. O Senhor não é um Deus de passado. O Senhor é um Deus do agora. Então, alguma coisa eu aprendi, então vamos seguir em frente no agora e aprender que hoje é dia de amar novamente. Então, não ficar no passado. Né? E se hoje Jesus não se revela para mim dessa forma que revelava, ótimo, não tem que ficar preocupando em sentir as coisas. Ah, eu só vou meditar quando eu sentir felicidade, eu só vou rezar quando eu sentir felicidade. Então, eu tô querendo ganhar, tô querendo ter uma vantagem, que é uma vantagem muito grande você fazer as coisas quando tá animado. Nossa, não fala não. É totalmente diferente. Agora é diferente você fazer as coisas quando você tá com dor, quando você tá com contrariedade, quando você tá com a cabeça doendo, com dor no seu corpo. Quando você passa por muita provação, quando você é humilhado, pisoteado. Mas é nesses momentos em que quem ganha é Jesus. É justamente quando a gente continua sendo constante diante de situações que adversas, é que realmente mostra que quem vive na gente é Ele, porque de nós, a gente não está mais vivendo. Porque se a gente fosse viver, a gente ia buscar alívio. Se o nosso eu fosse sobressair, a gente ia buscar o que é confortável, que vai trazer alívio. A gente ia pensar no nossa comodidade. Então, quando Jesus está reinando, é justamente quando as coisas continuam acontecendo na ordem que Ele quer e a gente não fica arrumando problema, confusão. Então, Jesus não vê do jeito que a Luísa vê. Jesus não está vendo as coisas do jeito que a Luísa tá vendo. A Luísa está vendo mal naquela situação. Ela está vendo tudo de um jeito assim negativo, né? É também uma preocupação, não quero te ofender, Senhor. Nossa, Senhor, o Senhor é tudo para mim, o Senhor não virar as costas para mim, meu Deus, que dor terrível, não poder olhar para o seu santo rosto, que tanto me faz bem, quanto eu te amo, né? Imagina. Não é fácil. Sei que não é fácil, né? Mas Jesus está ensinando para a pequena Luísa, né? Para a nossa pequenina Luísa, está ensinando. Eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero, entendeu? Porque ela disse sim, né? O sim dela foi verdadeiro. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída, como por um imã fazê-lo. Então, ela sente a repugnância da natureza. A natureza treme diante do que a obediência propõe, mas a força da atração do amor é mais forte. E Jesus, vendo que o amor nela está sobressaindo, está tudo tranquilo. Se o amor que a gente tem, que o nosso sim, aquele amor, se o amor que Ele pôs em nós, se esse amor, a gente fomentar esse amor acima de qualquer repugnância, de qualquer coisa, se a gente pisar nos nossos mimimi, nas nossas repugnâncias e o amor sobressair, Jesus vai olhar para nós e vai falar, tranquilo, nossas intenções estão unidas, porque nossas vontades é a mesma, porque é exatamente isso que eu quero de você. Eu não estou te privando de não sentir repugnância, de dificuldade, entendeu? É o contrário, eu estou querendo ver se o seu amor vai sobressair, se você vai me amar apesar de. Se o apesar de, né? Se esse amar apesar de tá sobressaindo, tá tudo certo. Bora pra frente. Então, assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela ainda e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tome em conta. Então, a repugnância não é problema, porque como o amor está sendo alimentado pela constância, então a repugnância só vai trazer elemento de mais graça ainda, vai tornar mais bela a obra ainda, justamente por causa do sacrifício que se tem.
Porque é muito mais difícil fazer as coisas com essas repugnâncias. É muito mais difícil amar. Quando o amor é provado no fogo, não tem muito mais valor. Então as repugnâncias só vão ornamentar mais ainda aquela intenção ali. A repugnância não é problema. Você vê que as dificuldades, as sensações, essas coisas, eu acho que o celular vai descarregar. Eu vou encerrar aqui por no carregador, senão eu vou perder tudo. Peraí. Tô desanimado hoje. Isso, para Jesus. Ele vai. Então, gente, a gente fala assim, mas eu tô desanimado hoje. Isso, para Jesus. Ele vai olhar assim. Ah, não vale a pena o que você tá fazendo, não, porque você tá desanimado. Porque você tá com dor. Ah, não, melhor não. Isso é coisa que a gente tem humana, sabe? A gente tem tendência a procrastinar com desculpa. Só um minuto. Parar por causa disso. A gente tem algumas desculpas, né? Que a gente tem como... Tem uma palavra, eles usam muito na psicologia. Autossabotagem. A gente tem a mania de se autossabotar o tempo todo. E isso é um problema. Mas para Jesus, isso aí não é. Né? A obediência não olha se é penoso, se você está sofrendo ou não. Ela olha se você vence. E o vencer-se é justamente que a vontade de Deus impere sobre a gente. Então, o amor vence. O amor por Jesus vence. Então, você pisa em você mesmo. Mesmo que você tenha que guerrear com você mesmo, entendeu? Ah, eu sinto muita dificuldade para falar, sei lá, qualquer coisa. Mas aí, essas oposições, ele não vai ficar importando com essas dificuldades que você sente, com o seu sentimento. Ele vai importar se o amor, a intenção supera. O amor que você tem por ele está acima disso. Então, se você já deu o seu sim, ele viu que a atração do amor te move a fazer aquilo que é difícil, mesmo que você sente o impacto da sua natureza, mas o amor te move a fazer aquilo, mesmo com a dificuldade, pronto, está tudo certo. Então, ó, depois vi seu belíssimo rosto, olha, depois, tá vendo? Como Jesus, quando esclarece as coisas, você consegue vê-lo claramente em tudo. Quando a gente para de criar problema, ficar olhando pra gente, olhar para baixo, a gente olha pro sol, a gente vai ver o sol. Então, a gente começa a ver Jesus em todas as situações, quando a gente não coloca sombras mesmo, quando a gente não deixa. Quando vem, pode até vir uma nuvem querendo voar pela nossa cabeça, assim, a gente sopra assim, ó. Vai embora. Não precisa disso. Você não dá atenção para você. Aí as nuvens não tem como vir, né? Então você vai ver tudo na claridade, na clareza, na leveza, na paz, na ordem, tá? Em meu interior sentia um contentamento indescritível, que é essa paz, esse resultado dessa fusão. Jesus está com você. E você não tem nenhum obstáculo, não foi colocado nenhum obstáculo. Você mesmo não colocou nada. Então, facilmente você percebe isso. E você se contenta nisso. Saber que, olha, está sendo feita a vontade de Deus. Se Ele está ganhando, eu também tô contente. Meu contentamento é Ele ganhar. Ele é importante. E dirigindo-me a Ele, lhe disse, docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Nossa! Ai, que pergunta maravilhosa, né? Tá vendo a pergunta? Tá vendo quando você tá naquele... Você para de pensar em você, ele te inspira umas perguntas para abrir um diálogo, para você conversar com Jesus, para você ficar ali com Ele. E quantas coisas que Ele esclarece para a pessoa, mas para Ele esclarecer, para ter essas conversas em que você faz uma pergunta, em que fala com Ele. Eu sei que é Jesus claramente falando também para mim, me ensinando isso. É intimidade com Ele.
Tem que ter intimidade de conversar com ele, de se recolher nele, se fechasse nele, se fundisse nele, e conversar com ele essas coisas santas, né? Essas são as conversas agradáveis da alma com Deus. E é tão bom para Deus, Ele quer tanto isso de nós, Ele quem atrai a Luísa, Ele é quem inspira ela a fazer essas perguntas. Todas as perguntas que a Luísa faz para Ele no livro do céu, foram Ele mesmo que inspirou e pôs nela. Entendeu? Então, ó, que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu, né? Como Nossa Senhora não aproveitou tanto isso, não só aproveitou Jesus a vida toda dela, né? Muito inteligente, né? Sábia, sábia, isso é sabedoria, né? Minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer para você que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Ela não só, gente, foi portadora de Jesus, ela se tornou ele na dimensão da graça. Ela foi divinizada na graça. Ela se tornou, vamos dizer assim, Deus, porque ela teve Deus, mas ela se transformou nesse ser divino na ordem da graça. Então, aquilo que Deus é por natureza, porque Ele é incriado, Nossa Senhora é criada, então por natureza ela não é Deus, mas na dimensão da graça ela foi divinizada. Ela não só teve Jesus ali, na matéria se separa Nossa Senhora, o corpo dela, Jesus, o corpo dele, mas na ordem da graça era um só, eles eram um só coração, tá? Muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Então, essa união é tão forte que ela sabia, ela conhecia ele inteirinho. Por isso que as dores de Jesus, Nossa Senhora sabia, os pensamentos, as dificuldades, tudo ele partilhava. Por isso que no momento que ela estava ali amamentando ele, ela sentia o consolo que ele sentia. A felicidade que ele sentia, ela sentia então, quando ele sentia essa felicidade, ela sentia. Quando ele também sentia amargura por ver muitos que não iam, que ele sempre lembrava ela disso. Olha, a senhora está me dando de mamar agora e depois vão me dar o fel, vão me deixar com sede em vez de me dar água. Nem um copo d'água, mãezinha, a senhora vai poder me dar. Na cruz ali, eles vão me dar vinagre. Então, ele trazia isso para ela e era amargura. Então, aquela amargura que ele sentia, ela sentia, não escondia nada dela. Era muito claro as coisas entre os dois. Olha que legal. É difícil, né? Mas que legal, porque isso é graça. Não é pra gente ficar triste, sabe? Não é pra gente ficar triste. Nossa Senhora, tudo. Você acha que Nossa Senhora Nossa Senhora queria o que Deus queria, né? Ela conhecia o filho dela, né? Totalmente. Ela era, como que eu posso dizer, Senhor? Os interesses dela era só ele, só tinha interesse em Deus, nas coisas de Deus. Então é óbvio que ela ia saber, ela conheceria tudo, o coração dele, de Jesus. Como que, ó, se uma mãe, a mãe humana, na imperfeição da mãe humana, muitas coisas ela sabe, ela olha para o filho muitas das vezes e sabe que o filho não está bem, né? O pai também tem a intuição do pai, que são tudo graças divinas dadas por Deus. Isso tudo, eles, né, permite mesmo para eles conhecer os filhos. E isso é porque eles amam os filhos e se importam. Imagina ela com Jesus como que era. Totalmente, era algo total, porque ali ela conhecia ele todo, ela não tinha culpa, ela não tinha nada para fechar aquela realidade da culpa que põe véu e impede a gente de ver com os olhos da alma, né, da dimensão do espírito. Dela não tinha isso, não tinha bloqueio nenhum, porque bloqueio é culpa. Ela não tinha culpa, então não tinha bloqueio, então não tinha por que não ter comunicação perfeita, plena. Naquele instante, me parecia ver a nossa rainha-mãe como se fosse outro Deus, tá vendo? Como esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida, né? Conseguida. Quem pode dizer como fiquei espantada? A Luísa recebeu esse conhecimento e, né?
E ela ficou espantada. Nossa, ela deve ter pensado assim, meu Deus, não tem como imaginar o que Nossa Senhora é. Depois disso que Jesus está me mostrando, meu Deus, e a gente fica assim, né? A gente estuda sobre Nossa Senhora, e quanto mais estuda, mais maravilhosa a gente vê. Vê que ela mais maravilhosa ela é, mais maravilhosa ela é. Né? Aí a gente fica feliz, a gente não entende perfeitamente, mas fica agradecendo a Deus, fica, nossa, tá bom demais, a gente agradece mesmo, e a gente concorda, né? É isso mesmo, que bom, e a gente ama ela mais ainda, já reparou? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama ela. Então, como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso, então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com uma vista abstrata ou intuitiva. Aí ele vai explicar, né? Quem sabe se é também abstrata. E ele: quero fazer-te compreender a diferença que há entre um e outro. Na abstrata, a alma olha para Deus, né? Na intuitiva, entra dentro dele, consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo, tantas outras coisas, não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ai, Senhor, foi falado isso há muito tempo já explicado, mas eu não lembro. Não lembro, Jesus, o que foi explicado. Acho que a visão abstrata da alma é o externo, né? É as obras de Deus. Acho que é isso. Você vê as obras de Deus. Você vê Deus através da dimensão da obra, né? Você contemplar a natureza, você contemplar as coisas que acontecem na dimensão material, sei lá, de providências, de bens, de coisas assim que Ele te dá, de, eu falo não de te dar coisas, tá? Mas de te providenciar o necessário. Ver Deus na natureza, ver Deus nas obras, né? Que são, fala do amor de Deus, a criação. A intuitiva deve ser essa comunicação que é dada pelo Espírito Santo em nós, né? Quando a gente fala assim, ó, Jesus me mostrou uma visão, Jesus falou comigo no meu coração tal coisa, Jesus, quando a gente está meditando, aí Jesus está falando, entendeu? É Ele falando. Então, a intuitiva deve ser isso, nessa ordem espiritual, que a gente não vê, é mais oculto, né? A gente não vê com os olhos naturais, mas a gente sabe que é Ele, né? Um pensamento, que põe uma inspiração, que Ele põe as coisas que Ele fala lá na escola, tudo é dentro dessa graça intuitiva, né? Então, é quando entra dentro de Deus. Você repara, por exemplo, na escola, quando a gente ouve a meditação, a gente fala, nossa, parece que Deus pegou, né? A nossa irmã pegou a Aline, levou ela lá para o mais profundo dos mistérios dele, para dentro dele, para ela entender algumas coisas dele, coisas assim, do jeito que ele vê, aí ele traz essas realidades para ela, na dimensão divina daquilo que ele vê lá, e traz umas revelações que a gente fica, essas luzes, né? Então, ela é como se ela participasse, recebe em si a participação do ser divino. Ela está participando daquele momento ali com ele, ela como se ele levasse ela para o céu ali, ela está ali fazendo aquilo que é o mesmo processo que faz as pessoas no céu lá, de receber novas luzes, novos entendimentos sobre Deus, da sua potência, onisciência, né, onipresença, tudo da beleza que ele é, da sabedoria que ele é. Então ela é elevada e o Senhor traz essas verdades para ela e ela verbaliza isso para nós. Entende? É como se fosse isso. Então, é como se ela participasse do ser dele todas essas vezes. Assim como ele fala para Luísa. Quantas vezes não participaste do meu ser? Então, quando a gente também se fecha nesse aprofundamento, entra nesse processo de intimidade com ele, de contemplação.
Então, a contemplação tem a ver com essa visão intuitiva, a contemplação. O externo, né, mais do que a gente vê, palpável. A intuitiva é mais o profundo mesmo, a contemplação mesmo. Então, esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? É verdade, são as graças sobrenaturais sendo manifestadas na pessoa. Essa é a visão, essa é o intuitivo, né? A forma intuitiva dele se comunicar. Aí eu falo, ah, Senhor, é verdade. E eu que agradecimento te dei por tudo isso, né? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso, mas me perdoe e faça que me possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Ela fala, né? Não é muito grandioso o que o Senhor está fazendo comigo, né? Que agradecimento que eu dei, a altura. A gente não consegue, assim, a altura disso. A gente a gente agradece na nossa pequenez, entendeu? Agradece. E às vezes a gente não entende profundamente o que ele faz com a gente. Mas essa pequenez da fé, de você agradecer ele na sua simplicidade, dentro dessa verdade, já é tudo, gente. E essa correspondência, você corresponder a esse bem, fazendo tudo o que ele quer que você faça em direção a Deus. Deus quer que você se mova em direção a ele também. Então, você se mover em direção a Deus, mas da forma que Deus quer que você se mova, é essa correspondência, tá bom? Então, é isso. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.